Fala aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Física com o professor Marconi. Nossa aula de hoje, dentro do movimento uniformemente variado, é aceleração escalar média. Mas antes de começar aqui falando de algumas teorias, te mostrando fórmulas, né? Eu vou passar um vídeo aí de um minuto e meio mais ou menos. Gostaria que você assistisse com bastante atenção, até para você perceber como a física está assim ligada ao nosso dia a dia, né? Ao nosso cotidiano. E essa primeira situação aí também, provavelmente é um dos locais onde a palavra aceleração seja uma das palavras mais comentadas, mais falada, com certeza. Depois você volta aqui, eu te dou uma segunda situação, certo? Então assiste com calma, presta atenção e volta aí para a gente continuar. Te aguardo. Você viu como é impressionante um carro de Fórmula 1, né? A gente percebe ali pelo barulho do motor, quando ele acelera, né? O carro, o barulho do motor, a impressão que a gente tem é que aquele motor vai explodir. Ou então quando ele chega próximo a uma curva e ele desacelera, né? Dá até para a gente perceber nas mudanças de marcha, né? Ele está ali numa sétima marcha, de repente ele chega próximo à curva, a velocidade dele diminui tanto que você vê que a marcha chega a uma segunda marcha. Muitas vezes chega até a primeira marcha, né? Saindo da curva, ele aumenta assim, em questão de segundo. De novo, a rotação do motor vai estar lá nas alturas, né? Porque ele fica ali 1h30, 2 horas, né? Naquele movimento direto, né? Então é uma coisa assim impressionante um piloto de Fórmula 1 para controlar uma máquina dessa daí, né? Porque aí a gente pode chamar que é uma máquina muito nervosa mesmo, né? Então assim, ó, para a gente voltar para falar de aceleração, o que que acontece, né? A aceleração ela vai provocar o movimento de um corpo. Mas, para mim colocar esse corpo em movimento, eu vou precisar de quê? De força. Então, a aceleração, ela está muito ligada à força. Vou colocar aqui. Estão muito entrelaçados. E a gente percebe também que a minha aceleração, ela pode aumentar ou diminuir a velocidade. Vou também colocar aqui, certo? Então, nesse caso, ó, no caso do carro de Fórmula 1, né, a gente percebeu isso só ouvindo, né? Quando o motor acelera e quando ele desacelera, né? Agora eu vou te mostrar uma segunda situação, vou te dar outro exemplo, né? Então, olha só esse enunciado. A tabela dá os valores da velocidade escalar instantânea de um móvel em função do tempo. Calcula a aceleração do móvel nos primeiros 5 segundos da corrida. Está aqui a tabela. Vamos analisar aqui essa tabela, mas antes não esquece, né? Quando você está fazendo uma análise, vai tirar dados, observa as unidades. Então, ó, por exemplo, velocidade aqui na minha parte inferior, eu estou vendo aqui que está em metros por segundo. Na parte superior está o tempo está em segundo. Então, ele saiu do segundo 0, né, até o segundo 5, né? 0 a 5. Depois, a velocidade de 0 e foi até a velocidade de 15 metros por segundo. Eu vou analisar ponto a ponto, né? Por exemplo, vou colocar aqui, né? O meu tempo saiu de 0, foi para 1, eu tive uma variação de 1 segundo. Vou fazer a mesma coisa com a velocidade, da minha velocidade de 0 até o 3, eu tive uma variação de velocidade, ou um aumento de velocidade, de 3 metros por segundo. Né? Continuando fazendo aí a minha análise, agora eu vou de 1 para 2, né? Eu vou continuar tendo a mesma variação, né? Eu saí de 1, fui para 2, houve uma variação de 1 segundo também. Se você perceber, de 3 até 6, aconteceu a mesma coisa.
3 metros por segundo. A minha velocidade aumentou 3 metros por segundo. E uma terceira análise, de 2 até 3, continua sendo 1 segundo. Isso quer dizer que meu tempo é constante, né? Assim também como a velocidade de 6 até 9, houve uma variação aí de 3 metros por segundo. Aqui também eu estou tendo uma velocidade constante. Eu olhando para a tabela, eu já percebo que de 3 a 4 e de 4 a 5 vai acontecer a mesma coisa. Assim como de 9 a 12 e de 12 a 15. Né? Então, o que eu já estou fazendo aqui? Na realidade, eu já resolvi minha questão. Sem recorrer a fórmulas, intuitivamente, eu fui fazendo a minha análise, eu já resolvi minha questão. Isso que é feito aqui é o que acontece na corrida de Fórmula 1. Quer dizer, quando o piloto está lá nos boxes, né, tem uma equipe toda trabalhando em função do piloto. Tem um engenheiro, tem... Todas as pessoas que estão lá estão passando dados para o piloto. Né? Ele vai dizer o seguinte, ó, minuto a minuto ele vai fazendo uma análise. Ó, em tal, na curva tal, no minuto tal, tu tem que acelerar mais. Na curva tal, você tem que desacelerar. Então, há essa informação entre piloto e boxe. Quando ele faz isso, minuto a minuto, nós estamos falando de aceleração instantânea. É a mesma coisa quando você está dirigindo um carro, ali o velocímetro vai marcando direto ali, né, velocidade. Ele vai marcando a velocidade tempo a tempo. A gente chama de velocidade instantânea. Mas isso a gente pode deixar para uma outra aula, certo? Mas entende, quando eu faço a coisa, analiso a tabela ali tempo a tempo, né, eu já consigo perceber que eu já estou calculando a minha aceleração. Como é que eu faço essa interpretação, né? Como é que eu leio isso? Você lê da seguinte forma. A cada segundo, a sua velocidade variou 3 metros por segundo. Ou então, você ainda pode dizer assim, a cada segundo, a minha velocidade aumentou 3 metros por segundo. Essa é a interpretação. Com isso, a gente pode chegar, vamos dar uma definição para aceleração. Né? Com base no que a gente fez aqui, a aceleração é a variação da velocidade em função da variação do tempo. Ou seja, é a variação da velocidade dividido pela variação de tempo. Lembrando que o nosso delta, né, na física vai ser sempre variação. E quando eu falar de variação, eu tenho que entender que é uma posição final e uma posição inicial. No meu caso aqui eu estou indicando, né, que a velocidade inicial vai ser o V0 e a velocidade final vai ser o V. É a mesma coisa com o tempo. Porque é uma nomenclatura muito mais usada nos livros. Né? Mas se você quiser botar VI e VF, fica à vontade. O importante é que você entenda. Então, quando eu fiz ali a análise da minha tabela, né, eu fiz a questão sem recorrer à fórmula, eu já estou entendendo que toda vida que ele falar de aceleração, eu vou me lembrar do carro de Fórmula 1. É velocidade dividido pelo tempo. Certo? Então, pronto. Feito isso, você já sabe, já está conhecendo o que é aceleração. A gente poderia fazer um cálculo diferente, usando a fórmula. Vamos fazer isso. Então, minha fórmula eu vou usar a segunda, por quê? Porque eu tenho uma velocidade inicial, né, e tenho uma final. Eu tenho um tempo final e tenho um tempo inicial. Lógico, quando é zero, eu posso já aplicar, eu poderia muito bem usar a primeira fórmula também. Né? Eu vou substituir aqui os valores, eu vou ter o seguinte valor, né? No caso aqui, né, a velocidade final é 15, a velocidade inicial é 0, ele está parado, ele está no repouso. O tempo final é 5 e o tempo inicial é 0. Resolvendo aqui essa conta, né, tirando aqui o 0, vai ficar 15 sobre 5. Só voltando um pouquinho aqui para a tabela. Né? Então vamos entender aqui, no sistema internacional, a unidade de aceleração é o metro por segundo ao quadrado. Por que é metros por segundo ao quadrado? É o que é o que nós estávamos falando na nossa tabela. Vamos voltar aqui na tabela. Ó. Por exemplo, a cada um segundo, a minha velocidade aumenta 3 metros por segundo. Você vê que eu falo segundo 2 vezes. É como se eu falasse segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Então aqui eu vou ter 3 metros por segundo ao quadrado. Então você vê que eu resolvi a questão analisando a minha tabela sem recorrer à fórmula. É sempre bom eu saber fórmulas. Né? Isso é que vai te salvar. Porque nem toda questão que você vai resolver vai ter uma tabela para você analisar, tá certo? Feito isso, né? Voltando novamente para a tabela, o que é que eu percebo também em relação à minha velocidade? Eu saí de 0, fui para
passei por 3, fui por 6, por 9 e cheguei ao 15. Então, o que eu percebo, né? Que a minha velocidade vai aumentando com o tempo. Quando a minha velocidade aumenta com o tempo, o meu movimento é acelerado. Quando a minha velocidade diminui com o tempo, meu movimento é retardado. Mas, para a gente falar de movimento, é interessante a gente prestar bem atenção numa coisa. Ó. De movimento acelerado e movimento retardado, é melhor eu comparar os dois, velocidade e aceleração. Vou colocar aqui os tipos de movimento. Movimento acelerado é quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Por exemplo, né, eu tenho velocidade positiva, aceleração positiva, movimento acelerado. Então, ele é acelerado quando a aceleração e a velocidade têm o mesmo sinal. Então, movimento retardado é quando a velocidade escalar e a aceleração escalar têm sinais contrários, sinais opostos. Né? Exemplo, eu tenho velocidade positiva e a aceleração negativa, eu tenho um movimento retardado. Ou então, eu tenho velocidade negativa e a aceleração positiva, o movimento também é retardado. Então, quando for falar de movimento, lembra, tem que comparar a velocidade e a aceleração. Vamos resolver mais uma questão. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Trens mega leve, que tem como princípio de funcionamento a suspensão eletromagnética, entrarão em operação comercial no Japão nos próximos anos. Eles podem atingir velocidades superiores a 550 km por hora. Ponto aqui, né? Vou parar bem aqui. O que é que ele está falando aqui? Na realidade, esses trens já existem, tá certo? A questão aqui tá um pouquinho antiga, né? Então, os trens já existem no Japão, ali na Ásia, muitos países lá já usam esse tipo de trem. Ele, né, ele não tem a roda, né? É como se fosse dois ímãs, né? Eles andam em cima como se fosse dois ímãs. Ele atinge as velocidades absurdas, certo? Esse 550 aí, com certeza, isso aí já é coisa do passado para eles. Então, é o seguinte, ó. A gente analisando essa questão, quando eu fiz o ponto aqui e falei de 550 km por hora, ele não faz parte da nossa questão para usar nos nossos cálculos. Então tem que saber interpretar. Ele só está aqui contando, dando uma descrição do trem, as características do trem, certo? O que nós vamos usar na questão é a partir do ponto para frente. Aí nós vamos tirar os dados e resolver. Ó. Então, continuando. Considere que o trem partiu do repouso e, movendo-se sob um trilho retilíneo, é uniformemente acelerado durante 2,5 minutos até atingir 540 km por hora. Nessas condições, a aceleração do trem em metros por segundo ao quadrado é... Aqui nossos itens, né? Então, o que é que eu preciso aqui? O que é que eu vou tirar de dados, né? Vou tirar meus dados aqui da questão. Eu sempre começo a questão de física tirando os dados. Eu acho que para mim, metade da questão está aqui. Se eu souber tirar os dados, aí eu tenho que saber fórmula. Morreu a questão para nós, né? Ok? Então, aqui eu tenho o tempo, 2,5 minutos, 2 minutos e meio. Eu tenho também aqui a velocidade, 540 km por hora. Como ele saiu do repouso, a velocidade inicial é zero, eu posso colocar logo que 540 é meu ΔV, é minha variação de velocidade. Né? Quer dizer, em 2 minutos e meio, ele chega a atingir 540 km por hora. Então, eu tenho a velocidade, eu tenho o tempo. Qual a importância de eu tirar dados na minha questão? Porque aí eu vou analisar agora as unidades. Né? Você percebe que a velocidade está em km por hora, o meu tempo está em minutos, e ainda ele pede em metros por segundo ao quadrado. Né? Então, eu tenho que colocar os dois aí para o Sistema Internacional de Unidades. Então, velocidade, quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Se fosse ao contrário, eu multiplicaria. Então, vamos dividir 540 por 3,6, eu vou obter 150 metros por segundo. O tempo aqui, vamos fazer aqui de cabeça mesmo, né? 2 minutos e meio. 1 minuto, 60 segundos. 2 minutos, 120 segundos. Meio minuto, 30 segundos. Então, eu tenho, fazendo essa conta aí, 150 segundos. Ok? Então, 1 minuto, 60, 2 minutos, 120, mais a metade, 120 mais 30, 150 segundos. Aplica a fórmula, a importância da gente saber a fórmula, né? Aqui vai ser direto. Substituindo, eu vou ter aí 150 dividido por 150. Né? Eu vou ter uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja,
A cada segundo, ele aumenta a velocidade de 1 metro por segundo. É uma velocidade extraordinária, né? Comparado, dá até para comparar com um carro de Fórmula 1. Né? Então, item correto é o item B, né? Colocando aí o item B. Espero que tenham entendido, tenham compreendido aí tudo que é aceleração. Até a próxima.